Eu não vou fazer uma exposição bíblica, ou não será um sermão expositivo, mas nós vamos abordar um tema. E o nosso tema, ou o tema que vocês me deram para que eu trabalhasse nessa primeira palestra, é como saber se sou genuinamente salvo. Eu pedi para o pastor Roberto encaminhar para vocês um esboço desse material. Vocês estão com ele aí? Está tudo certo? Então a gente vai por ele. Por quê? Isso é importante. Porque nós vamos tratar aqui desse assunto a partir da nossa tradição teológica, a partir de uma confissão congregacional antiga chamada Declaração de Savoy de Fé e Ordem. Essa confissão foi escrita em 1658, então já tem um tempinho, né, que os congregacionais falam sobre esse assunto que vocês escolheram. E esse é um tema importante e que está dentro do que nós chamamos de doutrina da salvação ou soteriologia, mais especificamente a respeito da certeza da salvação. É possível, inclusive, nós vamos ver isso, que alguém que é salvo não tenha certeza dessa salvação por algum tempo, não por todo o tempo. E é possível que alguém que não seja salvo tenha muita certeza que é. Mas essa é uma falsa certeza, né? E é possível que aquele que é salvo e tem certeza que é, e aquele que não é e sabe que não é, e que está indo direto para os quintos, né? Como disse alguém um dia, né? Então a gente vai ler Gálatas 4, 6. Este é um tema um pouco difícil, mas fiquem à vontade, porque vocês vão precisar relaxar para lidar com esse tema, né? Para que ele penetre na mente de vocês e vocês possam receber instrução do Senhor para isso. Gálatas 4, 6. Nós vamos ler juntos, tá bom? Vocês encontraram, pessoal? Amém? Vamos lá. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vamos ler novamente, todos juntos? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O termo Abba é um termo aramaico que tem um designativo que significa pai amoroso, ou papai, ou como diz o nordestino, painho, né? Essa é uma forma carinhosa de lidar com a nossa relação com Deus. Por que essa palavra é importante? Deixa eu começar explicando sobre a aplicação dessa palavra à época em que isso foi escrito. No Antigo Testamento temos pouquíssimas passagens, entre duas ou três passagens que falam da paternidade de Deus como pai do seu povo. Deus sempre foi pai do seu povo, mas esta relação no Antigo Testamento não era tão clara para o povo de Israel. A ideia era que Deus era visto como aquele que era criador, preservador, sustentador de todas as coisas e cuidador também, mas não se tinha uma profunda consciência da paternidade de Deus como se vai ter no Novo Testamento. A ideia dessa palavra se dá mais ou menos assim: alguém tinha uma boa quantidade de terras e tinha muitos escravos trabalhando para ele naquele lugar, e esses escravos tinham uma relação de sujeição ao seu senhor. Então eles só se referiam ao seu patrão, vamos dizer assim, como senhor. Mas poderia acontecer daquele senhor do lugar chamar ou convidar escravos para que morassem na sua casa, dentro de casa, e a partir de então esse senhor tivesse com eles uma relação de paternidade. Então não mais aqueles escravos que antes estavam lá fora e agora estão dentro, não mais eles chamarão apenas Senhor, mas eles agora chamariam Abba, porque eles teriam uma relação
paternal com seu pai. Quando nós lidamos a respeito da certeza da salvação, nós precisamos considerar coisas importantes a respeito disso. A primeira delas é se nós tivemos este encontro com o Pai, se nós sabemos quem Deus é, se nós conhecemos o Deus revelado nas Escrituras, ou se o Deus que nós cremos é um Deus criado pela nossa imaginação, ou porque nós achamos que Ele é assim, ou porque nós achamos que Ele faz assim, ou fará assim. Então, muitos crentes têm uma pequena criação do seu Deus imaginário na sua vida, que não é o Deus das Escrituras. Eles muitas vezes não aceitam o que Deus diz na própria Escritura. Eu me lembro que há alguns anos, dando aula a uma classe de candidatos à membresia da igreja, uma jovem que receberia o batismo me procurou a respeito de uma doutrina específica das Escrituras e me disse: pastor, eu tenho muita dificuldade de crer nessa doutrina. Então eu perguntei: você entendeu o que eu expliquei sobre a doutrina? Você entendeu todas as aulas que nós tivemos, as perguntas que foram feitas, todas as discussões que foram realizadas em torno dessa doutrina, que era uma doutrina um tanto quanto espinhosa, a doutrina do decreto? Ela disse: eu entendi. Eu disse: então você pode me explicar o que foi que você aprendeu nessas aulas? E ela me explicou exatamente como tinha aprendido, e exatamente como eu tinha falado. E eu perguntei a ela: por que então, se você entendeu tão bem, você tem dificuldade? Ela disse: porque eu não creio dessa forma, mesmo sabendo que a Bíblia diz isso. Está claro para mim o que a Bíblia diz, mas eu não consigo aceitar. Aí é um dos exemplos de uma inteligência não humilhada diante da sabedoria de Deus, né? A Bíblia diz que a revelação de Deus é profunda em relação a esse assunto mesmo, né? Ó profundidade das riquezas, do saber e da sabedoria de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Então, o que é o homem para dizer a Deus assim: ok, Senhor, está na tua palavra, mas eu acho que você não deveria fazer desse jeito? Isso é soberba, irmãos. Não nos submetermos ao que Deus diz na sua palavra é soberba do coração, é orgulho do nosso coração, né? Então, aquela jovem saiu da igreja, porque ela queria uma igreja que se amoldasse às suas convicções. Isso tem sido muito comum no nosso tempo. As pessoas procuram uma igreja que elas se identificam. Observe essa frase. Essa frase tem um lado positivo e um lado negativo. Um lado positivo é se a sua identificação é bíblica. Se a sua identificação com a igreja é porque ela é bíblica, essa frase é positiva. Mas se a sua identificação com uma igreja é porque ali você gosta do pessoal, você gosta do lugar, você gosta do som, você gosta da música, você gosta da fraternidade, você gosta de sair depois do culto e comer uma pizza, não por causa da doutrina, mas por causa disso, aí essa afinidade é pecaminosa. Porque você está considerando outras coisas em primeiro lugar e não o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando eu digo, eu preciso de uma igreja que eu me identifico, eu tenho que saber o que é que a pessoa está dizendo com isso. Ela quer dizer o que com isso? Ela quer uma igreja bíblica, solidamente bíblica, e que ensina a palavra de Deus? Ou ela quer uma igreja que ela construiu na sua mente? Eu quero uma igreja assim, desse jeito, nesses moldes que eu tenho, segundo a minha soberana vontade. Então, quando eu achar, eu vou, né? Esse tipo de pessoa que abre a sua própria igreja. E nem ela mesma aguenta e sai. Já viu isso? Não. Isso aconteceu com Caio Fábio, né? Ele fundou o Caminho da Graça, desprezou as igrejas, disse que nenhuma igreja institucional prestava. Então agora ele funda o Caminho da Graça e recentemente ele sai do Caminho da Graça porque ele não aguenta mais. Isso é o que dá, nós não temos uma identificação bíblica. Mas vamos para o assunto, né? Vocês estão aí com o esboço. A gente vai tratar do capítulo 18 da Confissão de Savoy. Deixa eu abrir esse copo aqui, tá?
Esta confissão, ela vai resumir, isso é uma confissão de fé, é uma síntese, um resumo dos ensinos bíblicos. Então aqui nós vamos lidar com a doutrina bíblica. A seção 1 do capítulo 13, sobre as ilusões temporárias, nos diz o seguinte, vejam aí comigo: embora os temporariamente crentes e outros homens não regenerados possam em vão iludir-se com falsas esperanças e presunções carnais de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esta esperança deles perecerá. Mas quanto aos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e os que amam com sinceridade, procurando andar em toda boa consciência diante dele, podem nesta vida certificar-se de que eles estão em um estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Esta esperança jamais os envergonhará. Isso aqui é importante. Primeiro, que a confissão está dizendo que pessoas que são crentes temporários. O que quer dizer isso? Quer dizer aquelas pessoas que professam uma fé exterior, mas elas não são verdadeiramente regeneradas. Elas podem carregar certa certeza da sua salvação. Não, eu sou salvo. Eu sou salvo. Tivemos um aluno no seminário há alguns anos, seminarista, que estava sendo treinado para ser pastor. Hoje ele está sendo preparado para ser pai de chiqueiro. Um terreiro. Pregava, ensinava, discipulava, evangelizava. E tinha muita certeza da sua salvação. Certeza sem o fundamento correto não é nada. Você já respondeu um cálculo matemático com muita certeza que você tinha acertado? Que você saiu da prova muito convicto, e aí aquele momento terrível que todo mundo está conversando sobre a prova, né? E você fica ali só ouvindo. Aí você pergunta, na segunda questão, vocês fizeram como? E a pessoa começa a dizer, e todo mundo começa a dizer a mesma coisa, só você que estava errado, né? Então ele pergunta a você fez como? Não, eu fiz desse jeito também, igual ao de vocês, né? Você sai muito certo de que você estava firme na resposta, mas a sua certeza estava ancorada em algo falso. Você errou na prova. Então há muitas pessoas que podem carregar esse tipo de certeza sem de fato serem salvas. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo de número 2, versículo de 8 a 10. Este versículo vai nos falar sobre a salvação por meio da graça de Deus, e ele é importante aqui para lidarmos com respeito à certeza da salvação. Vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos. De que forma? Mediante a fé. E isto, você faz o que para ser salvo? O que é que você faz para ser salvo? Veja o versículo 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Em quê? Delitos e pecados. O que é morte? Morte, separação. A Escritura nos mostra morte física, morte espiritual e morte eterna. E morte para o pecado. São 4 tipos de morte que a Escritura nos diz. A morte para o pecado está dentro do que chamamos de santificação. Morte física só ocorreu por causa da morte espiritual. A partir do momento em que o homem pecou, ele se separou de Deus, ele morreu espiritualmente. E então, a partir da sua morte espiritual, ele foi morrendo fisicamente. Então, quando é que a gente começa a morrer? Quando a gente nasce, por causa do pecado. Cada dia é um dia que a gente está mais perto da morte. Mas existe também a morte eterna. Nem todos os que morreram espiritualmente morrerão eternamente. Certo? Mas todos os que permanecerem mortos nos seus pecados morrerão eternamente. Porque alguns desses mortos nos seus pecados serão vivificados. A ideia é ressuscitados.
Paulo vai tratar isso também em Colossenses 3. Então, aqui em Efésios capítulo 2, nós lemos que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Visto que você estava morto nos seus pecados e você foi salvo pela graça, o que foi que você fez para ser salvo? Fez alguma coisa? Não fez nada, você não pode fazer nada. Você está separado de Deus, você está morto. Inclusive a sua vontade está aprisionada à sua condição pecaminosa. Você ainda tem vontade quando está em estado de morte espiritual, mas o que é mais forte em você vai governar a sua vontade. Ok? Isso é importante tratarmos e dizermos nesse aspecto. Jonathan Edwards trabalhou isso num livro dele. Jonathan Edwards era um congregacional, vocês conhecem, né? A Liberdade da Vontade, publicado em português já esse livro. Ele dizia o seguinte: a liberdade da vontade está condicionada ao que é mais forte no ser humano. Então, se alguém está morto nos seus delitos e pecados, o que é mais forte para reger a sua vontade? O seu pecado. Então, este pode ir a Deus? Não. Se alguém foi vivificado pelo Espírito e agora o Espírito habita nele, o que é mais forte nele para governar a sua vontade? O Espírito. Então a sua vontade estará inclinada à vontade de Deus. Aquele que está morto, sua vontade não está inclinada à vontade de Deus. Dito isto, quando nós continuamos lendo aqui no verso 9, o texto diz: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Precisamos considerar isso, porque muitas pessoas só acham, muitos jovens só entendem que terão certeza de sua salvação se as suas obras forem muito evidentes. Então eu penso assim, eu pequei assim, eu agi assim, então eu não consigo ter certeza da salvação, porque se eu fosse salvo, nada disso aconteceria na minha mente, nem no meu procedimento. É certo que a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos, mas é certo também que uma árvore cresce e os frutos amadurecem. Uma árvore não surge com os frutos maduros. É importante percebermos que a salvação que recebemos é pela graça, não pela minha conquista ou pela sua conquista. Certa vez eu estava pregando na Epístola aos Efésios, exatamente nesse capítulo, e um jovem me procurou no final do culto e me disse: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. E o que é que eu faço para ter certeza? Eu nem sei se eu sou crente, e eu me entristeço com isso, eu sofro com isso. Então eu perguntei àquele jovem: você pode sair daqui, se drogar, se prostituir, fazer tudo de errado, e está tudo certo para você? Ele disse: eu não consigo fazer isso. Eu disse: então quem é Jesus para você? Ele parou em 5 segundos, começou a olhar nos meus olhos, seus olhos marejaram em lágrimas, e ele começou a chorar e disse: Jesus é o bem mais precioso que eu tenho, pastor. Ok. Eu disse: então vamos ler Efésios 6 e 24, para a gente resolver essa questão da sua incerteza de salvação. O texto nos diz: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que não é salvo não pode amar Jesus, irmãos. Alguém só ama Jesus por causa da graça. Já percebeu a ordem posta por Paulo na bênção apostólica? A graça do Senhor Jesus Cristo, lembram? Amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito. Percebe que Paulo não coloca o amor de Deus Pai primeiro, ele coloca a graça, porque só é possível desfrutar o amor do Pai por meio da graça. Nesse texto, a ordem está absolutamente correta, né? Eu só sei que o Pai me ama por causa da graça, e eu só amo a Cristo
por causa da graça. Eu só amo a Deus por causa da graça. Se a sua certeza é por causa da sua religiosidade, é porque você não fuma, porque você não bebe, é porque você não escuta a música do mundo, é porque você anda bem vestidinho, feito um crentezinho, com cabelinho arrumadinho, né? Se você é muito modestozinho, se você não fala palavrão, se obedece sua mãe. Então, se você acha que por causa disso você é salvo, você está enganado. Isso não pode salvar você. Em termos sociais, isso tudo é muito bom, muito positivo, mas diante de Deus, isso não é nada, absolutamente nada, e não pode transformar a sua vida nem lhe salvar. Mas há aqueles que estão enganados com o pecado. É necessário ressaltar que a convicção de salvação não deve provir apenas da experiência subjetiva de alguém ter aquela experiência espiritual profunda, e foi para um lugar, e se emocionou, e chorou, e de fato esteve envolvido ali numa atmosfera espiritual, então a partir dali ela vai ter alguma certeza. Não, gente. Muitas pessoas viram os milagres de Jesus e duvidaram que ele era o Cristo de Deus. Muitas pessoas viram Cristo fazendo coisas extraordinárias, e quando os religiosos disseram: faça mais um sinal para que a gente creia, se você fizer mais um milagre a gente crê. Vocês se lembram da resposta de Cristo a isso? Cristo disse assim: não vou dar nenhum sinal, e o maior sinal é do profeta Jonas. Jesus estava se referindo à sua morte e à sua ressurreição. É na experiência ordinária que nós vamos conhecer a salvação. Alguns podem ter tido uma conversão dramática, outros não. Se eu fosse perguntar aqui, você podia dizer: eu fui preservado de um acidente de carro e Deus moveu meu coração para que eu o servisse, porque o carro capotou e eu não morri, e eu agora quis servir a Cristo. Deus pode fazer o que Ele quiser, e Ele pode usar até um caso desse para quebrantar o seu coração, mas muitos outros não foi assim. Comigo não foi assim. Não teve nada dramático que me levasse a Cristo. O drama da minha salvação foi o seguinte: eu sentando na primeira cadeira da igreja, eu tocava no grupo de louvor, eu sentei no primeiro banco da igreja e comecei a ouvir o pastor pregar sobre a cruz de Cristo. De repente, sem saber o que estava acontecendo, eu comecei a chorar e comecei a sentir minha carne tremendo. E parecia que eu estava vendo o Calvário, o Senhor sendo crucificado. Ali o Senhor raptou minha alma pela graça. Não houve nada extraordinário, foi a pregação. E a fé veio ao meu coração por causa da pregação. Vamos para o segundo ponto? Diz o seguinte aí, veja: esta certeza não é uma meramente conjectural e provável, baseada em uma esperança falível, mas uma infalível segurança de fé, fundada no sangue e justiça de Cristo, revelados no Evangelho, bem como na evidência interna daquelas graças em que as promessas são feitas, e no testemunho imediato do Espírito, testificando nossa adoção, e como fruto disso, mantendo o nosso coração humilde e santo. Por que isso aqui é importante? Porque a confissão está falando do que Paulo falou em Romanos, que o Espírito Santo também age nos dando certeza de salvação. Ele testifica ao nosso espírito, ele testemunha ao nosso espírito, nos dizendo: você é filho de Deus. Abra sua Bíblia lá em João, 1 João, capítulo 1. Há alguns anos, eu acho que uns 2, eu estava lendo um livro do R.C. Sproul sobre certeza da salvação. E ele contou uma história muito interessante de uma moça universitária que o pediu para falar com ele no seu gabinete pastoral. E sentando-se com ele, disse: pastor, eu tenho ouvido suas mensagens, eu tenho vindo aos cultos, eu tenho escutado a pregação, mas eu carrego comigo culpa pelos meus pecados passados, e eu não consigo ter certeza que eu sou uma crente em Jesus. Eu não consigo ter certeza que Deus perdoou meus pecados. Eu não consigo ter certeza que o Espírito Santo habita em mim. Eu não consigo crer nisso.
Sproul pediu que ela abrisse esse texto que a gente vai ler agora, e pediu que ela lesse o versículo 9 em voz alta, e ela leu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E então ele olhou para ela e perguntou: você sente o que agora, depois de ter lido esse texto? Ela disse: não sinto nada. Ele disse: leia de novo. Ela leu a segunda vez. Está sentindo o quê? Ela disse: nada. Leia mais uma vez. E assim ela leu 7 ou 8 vezes. No final, na última vez, Sproul perguntou: depois de ler que Cristo confessa os seus pecados, depois que você confessa e Ele lhe perdoa, o que é que você está sentindo agora? Ela disse: nada. No começo da história a gente pensa que vai acontecer uma coisa extraordinária, né? Ela dizia assim: nossa, agora eu entendi, e eu entendi, e eu tenho certeza. Ela disse: nada, eu não sinto nada. Então, pastor Sproul olhou para ela e disse: o seu pecado não é a falta de certeza na salvação. O seu pecado é o seu orgulho. Porque você não aceita o que Deus diz. Deus lhe diz que Ele lhe perdoa se você confessa. E você me diz que confessa, mas não consegue se perdoar. Você valoriza mais o seu perdão a si mesma do que o perdão de Deus. Você é assim? Você valoriza mais o seu próprio perdão, a sua conquista, ou o perdão dos outros, ou que os outros digam ou testemunhem que você é realmente salvo, e não o que Deus diz na sua palavra? A certeza da salvação é testificada pelo Espírito Santo aos nossos corações. E isso vai além de uma experiência interior minha própria. É uma experiência interior provinda do Espírito Santo. Agora, a grande questão é: muitos não têm certeza da sua salvação porque não são salvos. Não são crentes. Não conhecem a Cristo. Não sabem o que é verdadeiramente a graça, não foram alcançados e transformados por ela, não manifestação encarnada da bondade de Deus. Então, como muitos crentes terão certeza de salvação, ou muitos jovens terão certeza de salvação, quando eles sobem ao culto, por exemplo, somente porque querem ver os outros amigos, somente porque eles querem uma programação após o culto? Como muitos jovens conhecerão o Evangelho da Graça se eles sobem à casa de Deus e muitas vezes nos cultos eles estão observando suas mensagens em redes sociais, seus directs, se eles não têm nenhum contato com a Escritura, se eles não oram. A nossa geração de jovens é uma geração esquisita. Você pergunta a maioria dos jovens hoje: qual é o grupo evangélico que você gosta de escutar? Música? Não tem não, eu gosto de escutar algumas coisas no TikTok e tal. O que é que você lê? Qual foi o último livro que você leu nesses dias? Livro? Não. Como é que você faz seu devocional? Não, eu acompanho uma página do Instagram que todo dia posta um versículo. Você ora? Oro quando eu vou dormir. Você frequenta as reuniões de oração da igreja? Não, porque eu estou na faculdade e não dá, o doutrina também não dá. E no domingo, você vai para a escola dominical? É porque na sexta eu já chego muito cansado. Aí no sábado, né, tem alguma coisa assim e tal. E aí no domingo de manhã não aguento, aí eu fico em casa, eu só venho à noite. Você é crente? Sou. Salvo pela graça. Sério? Você conhece mesmo seu Deus? Porque as Escrituras nos ensinam que uma vez salvos pela graça, será necessário para nós vivermos em comunidade. Porque a igreja é a extensão de uma espiritualidade saudável de um crente, em particular. O grande problema é que muitos não têm certeza da sua salvação, porque eles não têm a salvação. Eles têm qualquer outra coisa, menos a salvação.
Eles até uma coisa curiosa que está acontecendo no nosso tempo. Você vai conversar com um jovem, tipo assim, acabei um sermão agora, você desce do púlpito, um jovem vai abordar o pastor, diz assim: pastor, interessante que essa semana eu escutei um sermão de Augusto Nicodemo nesse texto, ou eu escutei um sermão de Emílio Garófalo nesse texto, eu escutei Jonas Madureira falando nesse texto, e ele disse isso, você falou quase a mesma coisa que ele falou. Você viu, pastor, que saiu naquele blog, aquele artigo, sei que lá, você viu aquele livro, aquela publicação que tal editora publicou? Nós temos uma era cheia de informação e pouca profundidade espiritual. Muitos jovens até estão lendo alguma coisa de teologia. Muitos são até curiosos para conhecer aqui e acolá alguma coisinha de teologia reformada, e conhecem alguma coisa, se deslumbram com aquilo, mas não conhecem Jesus ainda. Deixa eu dizer uma coisa a você: teologia não leva você à salvação. Quem leva você à salvação é Cristo. Cristo é o caminho para a salvação. Teologia saudável é muito bom para os salvos, mas para os não salvos é apenas informação filosófica. Somente. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. No capítulo 10 de 1 Coríntios. Deixa eu caminhar aqui um pouquinho para o final. Veja só, 1 Coríntios, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. 1 Coríntios 10, 1. Paulo está falando aqui de algo importante. Ele vai fazer o que nós chamamos em teologia de midrash. É uma aplicação do texto do Antigo Testamento, uma interpretação com aplicação. Então ele vai usar aqui a passagem pelo Mar Vermelho, e ele vai usar aqui a nuvem que ficava em cima do tabernáculo, né? Quando a nuvem se movia, o povo de Israel desmontava o tabernáculo e seguia a direção do Senhor. Aquela nuvem e a coluna de fogo eram figuras do Espírito Santo. O Espírito Santo estava guiando o povo. Deus estava presente através daquelas figuras. Paulo usa elas duas aqui para falar da salvação do povo de Deus. Veja só no verso de número 2. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Deus tinha dispensado salvação sobre os hebreus no Antigo Testamento? Sim. Deus sempre salvou pela graça. Deus disciplinou o seu povo no Antigo Testamento várias vezes. Um outro motivo pelo qual um crente pode não estar tendo firme convicção da sua salvação é o que aprendemos nesse texto, que aprendemos no Salmo 51. Salmo 51 é um lamento de Davi sobre seu pecado de adultério, né? Lá Davi vai dizer assim: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. O pecado pode tirar de você essa certeza. Você pode ser um salvo, mas se está vivendo em pecado, o pecado vai roubar a certeza de sua salvação do seu coração. Não pode roubar a sua salvação, mas pode roubar a sua alegria. Como a salvação é pela graça, se é Deus que deu, é Ele que preserva. Mas o sentimento, a convicção pode ser perdida em algum momento. E eu posso dizer que em algum momento ela não é ruim, ela é boa.
porque ela nos leva a nos investigarmos novamente, a sondarmos o nosso coração, examinarmos a nós mesmos se estamos firmes na fé ou não. Você está firme na fé? Você está firme em Cristo? Você caminha com Cristo de fato? Ou você é um jovenzinho religioso? Sabe orar o Pai Nosso? Sabe os 10 mandamentos? Vem para a igreja, mas não tem alegria em Cristo. Aonde está o teu coração? Ele estará onde estiver o teu maior tesouro. O teu maior tesouro. Há alguns anos, o pastor Paul Washer estava pregando em Campina Grande, na Consciência Cristã, e eu estava lá nesse dia, né? Ele disse o seguinte: eu não choro quando eu não tenho coisas. Eu choro, melhor, não choro quando eu não tenho coisas. Eu choro quando eu tenho dificuldade de ser mais parecido com Cristo. Então eu não devo chorar pelo que eu não estou conseguindo aqui, mas eu devo chorar pelos meus pecados. Você tem lamentado os seus pecados? Você tem confessado os seus pecados? Ou tem se enganado na sua religiosidade? Vamos para o último ponto, quarto ponto. A confissão diz o seguinte: os verdadeiros crentes podem ter a certeza da sua salvação abalada de diversas maneiras. Observe, os verdadeiros crentes podem ter a certeza da sua salvação abalada de diversas maneiras, diminuída e interrompida, por negligência na preservação da mesma, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, por ceder a alguma tentação súbita ou veemente, por Deus retirar de sobre ele a luz de sua presença, permitindo que mesmo os que o temem caminhem em trevas, que não tenham luz. Contudo, eles não ficam inteiramente destituídos dessas sementes de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência de dever. É a partir dessas graças, pela operação do Espírito, que a certeza da salvação pode ser revivificada no devido tempo, e mediante a elas, os crentes são auxiliados para não caírem em um desespero total. Esse ponto da confissão, irmãos, nos diz: se a minha vida não está alinhada com a vontade de Deus, eu posso de fato ter a minha certeza de salvação diminuída, e Deus pode retirar de mim sua luz. Aqui se explica porque é possível que um crente caia em pecado. Ele não cai da graça, é diferente. Ele não cai da graça, ele não é destituído da graça, ele cai no pecado. E mesmo prostrado, a mão graciosa de Deus está sobre ele, mas Deus pode retirar dele suas convicções de que ele é salvo, mas ele permanece salvo. Por que Deus faz isso? Disciplina. Disciplina. Deus pode trazer medo, temor e até terror ao coração de um crente que caminha em pecado e não se prostra à vontade de Deus. Deus está o disciplinando, trazendo um filho desviado de volta para casa. Difícil coisa é para um filho que ama muito seus pais e recebe a rejeição deles, não é? É muito difícil. Você faz uma coisa errada, você ama demais o seu pai, e você vai se aproximar dele, ele diz: não venha, o que você fez foi terrível, mas pai, me perdoe, me dê um abraço. Não tem abraço. A gente precisa conversar, não tem conversa. Saia daqui. É difícil ouvir isso, não é? De um pai que você ama muito. Saia da minha presença, eu não quero falar com você. Deus faz isso.
Deus faz isso, tirando de nós temporariamente a certeza da salvação, mas nos dando novamente quando resgatamos nossa comunhão com Ele. E qual é o segredo, pastor? Para terminar, não tem segredo. Leitura bíblica e oração, vida com a igreja. Mas pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, o que é que eu faço? Leia sem vontade. Tem vontade de ir para a escola todo dia? Geralmente só tem nas férias, né? Está em casa e quer voltar para a escola. A gente não só faz o que a gente tem vontade. Mas pastor, não tenho vontade de orar, o que é que eu faço? Você ora a Deus pedindo a Ele vontade de orar. Senhor, me dê vontade de orar, porque eu não tenho vontade de orar. Você não tem vontade de vir para a igreja? Venha. Venha adorar ao Senhor, porque o culto não é para você, é para Deus. E o dia que Ele separou para isso pertence a Ele, não é seu. Mas mesmo sem vontade eu tenho que ir? Sim, porque a vontade que é boa desmantelada. A sua vontade é assim, a de Deus não. Então quando não quiser fazer a vontade de Deus, faça, porque quem deve governar você é o Espírito de Deus, não o seu Espírito. As suas certezas, elas podem oscilar. Elas podem oscilar. Você já teve aquele desgosto de começar a namorar com a menina e você jurar que ela gosta de você, ela acabar dizendo que não gosta de você? Já teve? E você tinha certeza absoluta que ela gostava? Mas rapaz, essa abençoada dizia que ela gostava de mim, né? Quando eu pedi a minha esposa em namoro a primeira vez, né, eu jurava que ela ia dizer sim. Eu estava convicto que ela ia dizer sim. Eu tocava na igreja, ela ficava sorrindo para mim na hora que eu estava tocando. Eu disse, não é possível não, ela gosta de mim. E quando eu fui falar com ela, ela disse, não quer não. Eu disse, mas irmã, assim nem no futuro tem uma chance? Não tem nenhuma chance não, a gente pode ser amigo. Eu disse, não, amigo eu não quero não, quer saber de ser amigo? Eu quero me casar com essa. Não tem, pode, fique em paz, irmão, não quero nada com você. Eu tinha uma certeza falsa, mas Deus é muito misericordioso, né, com ela, né? E Deus não ouviu, né? Não, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Cuidado com as falsas certezas. Cuidado com a falsa certeza de que o mundo é melhor do que caminhar com Deus. Cuidado com a falsa certeza de que os amigos ímpios são melhores do que os amigos crentes. Cuidado com a falsa certeza de que estar em festas é melhor do que estar na igreja. Cuidado com as falsas certezas do seu coração, que lhe diz que você não sente vontade de ir para o culto, então você não deve ir para o culto. Você não sente vontade de orar, então você não deve orar. Você não sente vontade de fazer isso ou aquilo, então você não deve fazer isso ou aquilo. Então, agora veja só como nós somos incoerentes e a nossa vontade é governada pelo pecado, muitas vezes, né? Mesmo os crentes. Se você vai num médico e ele diz a você, você tem que parar de comer isso, senão você vai morrer. Você faz o quê? Você para. Sabe por quê? Porque a sua vontade é governada por uma instância superior, que aqui no caso é a do médico. Ele disse, ou você para ou você morre. Aí no instante você para. Já ouviu um caso daquele camarada que fumou a vida toda, ele foi para o médico, e o médico disse, você, ó, seu Severino, se o senhor não parar de fumar hoje, daqui a 6 meses o senhor está morto. E o camarada para na hora. Não quer saber de cigarro mais não. Para. Porque aquela ordem superior governou a sua vontade, que é inferior àquela orientação. Submeta a sua vontade à vontade de Deus, e Ele lhe dará certeza da salvação. Amém? Senhor os abençoe.